Olá a todos, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo, sou professor de Física. Quero agradecer aí por mais uma aula que vocês estão assistindo aí comigo. Aproveita bastante aí o nosso conteúdo. O conteúdo da aula de hoje é sobre... Nós vamos passar novamente aí sobre primeira lei de Ohm e nós vamos falar sobre associação de resistores, tá bom? Então, espero que vocês aprendam aí e reforcem aí esse conteúdo, bom? Então, vamos embora lá para mais uma aula. Então, aqui eu coloco associação de resistores. Eu sou o professor Eduardo Gonçalves da Silva. Então, vamos lá. Então, resistores, né? Então, aqui nós temos alguns exemplos de uns resistores, né? Resistores são componentes que transformam exclusivamente energia elétrica em energia térmica, né? Então, eu tenho aqui um resistor eletrônico, eu tenho uma lâmpada incandescente, eu tenho uma resistência elétrica aqui, e aqui eu tenho uma resistência de chuveiro, bom? Então, aqui eu coloquei para vocês, ó, existem condutores de circuitos elétricos, os resistores, que convertem energia elétrica em energia térmica. Então, os chuveiros, as torneiras elétricas, por exemplo, possuem resistores para aumentar a temperatura da água que passa pelo seu interior. Corrente elétrica. Também já falamos o que é corrente elétrica, apareceu aqui novamente. Corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons no interior do condutor. Durante a passagem dos elétrons, ocorrem colisões destes com outras partículas do condutor, ocasionando seu aquecimento. O calor gerado é aproveitado em aparelhos elétricos usado no nosso cotidiano. Resistor é todo condutor que tem exclusivamente a função de transformar energia elétrica em energia térmica. Então, transformar energia elétrica em energia térmica, nós chamamos de efeito Joule, tá? Como o resistor é essencialmente um condutor de elétrons, existem bons e maus condutores, isso é, aqueles que facilitam ou dificultam a passagem de corrente elétrica. A medida do grau de agitação, a medida do grau de dificuldade, a passagem dos elétrons denomina-se resistência elétrica. Então, resistência elétrica, ela dificulta a passagem de corrente elétrica. São exemplos de resistores: lâmpada incandescente, chuveiro, torneira elétrica, ferro elétrico e etc, etc. Esses dispositivos elétricos foram construídos aproveitando-se a ocorrência do efeito Joule, mas os fios condutores apenas transmitem energia elétrica. Devem ter baixa resistência elétrica para evitar percas sob formas de calor. Então, aí nós temos os materiais aí, com os bons condutores, que é o caso do cobre, alumínio, tá? Observação. Apesar de a resistência elétrica ser uma propriedade do resistor, é comum usar a palavra resistência como sinônimo de resistor. Aí nós vamos falar da primeira lei de Ohm, né? Primeira lei de Ohm, novamente, que eu sei que nós já tem um outro vídeo falando disso, mas aqui nós precisamos reforçar isso daí, tá? Então, a primeira lei de Ohm diz o quê? Que a resistência é a tensão sobre a corrente. Aqui eu isolei a tensão. Tensão é resistência vezes corrente, porque o U fica desse lado e o R vezes o I, né? Poderia colocar R é U sobre I, colocar I é U sobre R, mas vocês sabem que é a mesma coisa, tá? Então, essa expressão é conhecida como a primeira lei de Ohm, onde o R é a constante de proporcionalidade característica do resistor, é denominada resistência elétrica. O Rzinho é a resistência. Então, ohm é a unidade de medida da resistência elétrica padronizada pelo Sistema Internacional de Medida. Corresponde à relação entre
a tensão de 1 volt e uma corrente 1 ampere sobre um elemento, seja ele um condutor ou um isolante. Tipos de resistores. Nós temos 2 tipos básicos de resistores: os fios e os de carvão. Resistor de fio, constituído por um fio metálico, né, que é o caso aqui da resistência do chuveiro, é enrolado sobre um suporte cilíndrico de material isolante. Resistor de carvão, constituído por um suporte cilíndrico isolante e recoberto por uma fina camada de carvão, ligada a 2 terminais metálicos presos em seus extremos. Então, isso daqui é usado em eletrônica, né? Então, agora vamos treinar um pouco aí, né? Exercícios. Calcule a intensidade de corrente que atravessa um resistor cuja resistência vale 200 ohm sobre uma DDP de 100 volts. DDP é diferença de potencial, ou seja, é o U. Então, ele deu aqui o R e deu o U. E ele está perguntando o quê? O I. Então, vamos lá. Então, U é R vezes o I. Então, o 200 que está... O U é 100 volts, o R é 200 ohms, e eu quero saber o I. Então, é só passar dividindo aqui, né? Então, dá 0,5 ampere, né? 0,5 ampere. É só a aplicaçãozinha da lei de Ohm, né? Mais um. A curva característica de um resistor ôhmico está representada no diagrama. Determine a resistência elétrica do resistor. Depois, a DDP nos terminais do resistor quando percorrido por uma corrente de 2 ampere. Então, como aqui é uma reta, eu já sei que o resistor é ôhmico, né? Se é uma reta, o resistor é ôhmico, então a resistência é constante. Então, para achar a resistência aqui, tensão sobre corrente. Tá? Então, aí, R é o que eu quero saber. Então, U é igual a R vezes I. Então, meu R é U sobre I. Então, meu U é 40 e o meu I é 5 ampere. 40 dividido por 5 dá 8 ohms. Então, letra A é 8 ohms. Aí agora, para achar o quê? A DDP, não é isso? A letra B aqui. Achar DDP quando eu mudar a corrente para 2. A tensão é a mesma, a resistência é a mesma, né? Então, R, U é R vezes I. Então, substitui o R por 8 e o I por 2. Então, isso dá 16 volts. Fácil, né? Agora, a associação de resistores, né? Que é aqui que era o foco da nossa aula. Porque a primeira lei de Ohm nós já vimos aí, né? Tem outro vídeo aí sobre isso daí. Mas o nosso foco aqui é a associação de resistores. Então, uma associação de resistores consiste em vários resistores eletricamente ligados entre si. Em uma residência, as lâmpadas e os diversos aparelhos elétricos formam uma associação de resistores. Os resistores, dependendo de como são ligados, formam um conjunto que pode ser denominado associação em série, paralelo ou mista. Tá? Então, vamos ver cada uma delas aí. Qualquer que seja o tipo de associação, existe sempre um único resistor de resistência equivalente, que tem o mesmo valor de todos os resistores componentes da associação. Esse resistor é chamado de resistor equivalente. Associação em série. Então, nesse tipo de associação, todos os resistores devem ser percorridos pela mesma corrente. Então, o I que passa num resistor é o mesmo que passa nos outros. Entretanto, as DDPs aplicadas em cada um são
diferentes desde que os resistores associados não sejam iguais. Na figura se tem N resistores de resistências, respectivamente R1, R2, R3 e aí vai. Tudo associado em série. Então, se é associado em série, então a corrente que passa por eles aí é a mesma, tá? A tensão aqui que se divide, bom? Então, esse daqui é a resistência equivalente. É uma resistência que substitui todas, né? Que é equivalente às outras resistências. Então, é uma que substitui todas elas. Então, resistor equivalente. Então, na associação em série, aqui, né? Então, eu tenho os resistores aqui e aqui é o equivalente. Então, esse resistor equivalente, gente, como ele é percorrido, todos eles são percorridos pela mesma corrente, então o equivalente também é percorrido pela mesma corrente. Então, o I1, o I2 é o mesmo, né? Então, a corrente é a mesma. Então, eu posso falar que a resistência equivalente é igual à soma de todas as resistências, tá? E a tensão em cada resistor aqui, somando, tem que ser igual à tensão da fonte, né? Porque o resistor, ele consome tensão e a fonte fornece. Então, aí é questão de conservação de energia, né? O que a fonte fornece é igual ao que os resistores consomem. Né? Então, a soma do que os resistores estão consumindo é igual à tensão que a fonte está fornecendo. Bom? E a resistência equivalente aqui pode ser calculada como a tensão total dividido pela corrente total, que é o I. Outra coisa, no resistor, na associação em série, a resistência equivalente sempre é maior do que a maior resistência, sempre, tá? Então vamos praticar um pouco aí. Exercício. 3. Dada a associação, determine a resistência equivalente da associação, a intensidade da corrente na associação e a DDP em cada resistor da associação. Então, para achar a resistência equivalente, é só somar. Né? Associação em série, é só somar. Então, aí, vamos somar. Então, a resistência equivalente é R1 mais R2 mais R3. Então, 20 mais 10 mais 50. Então, minha resistência equivalente é 80 ohms. Então, eu posso tirar esses 3 e colocar uma de 80, tá? Que é a equivalente das 3. B. Agora, vamos achar a corrente. Se eu sei a tensão total e a resistência equivalente, primeira lei de Ohm, R é U sobre I. Então, ali eu já sei que o R e o I pode ser trocado de lugar, não é isso? Então, é só fazer 240 dividido pela resistência equivalente, que é 80. 3 ampere. Então, 3 ampere é a corrente que está passando aqui. Para achar a tensão em cada resistor, o 1, o 2 e o 3, vamos usar a lei de Ohm de novo. O 1 é R1 vezes I. Então, o R1 é 20 e o I é 3. Então, 20 vezes 3 dá 60 volts. Então, 60 volts está no primeiro resistor. Agora, no segundo. O 2, R2 vezes I. Então, vai ser 10 vezes 3, tá? 30. Então, 30 volts está no segundo resistor. Agora, vamos fazer o último. O 3 vai ser o R3 vezes o I. Então, vai ser 50 vezes 3, que dá 150 volts. Prova real, soma tudo. 60 mais 30 mais 150. 60 mais 30 dá 90. 90 mais 150 dá os 240. Então, os resistores estão consumindo o que a fonte está fornecendo.
Então, é uma coisa óbvia, né? Então, 240 volts, 240 volts. Bom? 4. Em uma residência bem projetada, estão ligadas à rede de energia elétrica uma lâmpada incandescente, um chuveiro, uma geladeira, um rádio e um carregador de baterias que está carregando a bateria de um telefone celular. Indique a opção incorreta, a errada. Todos os aparelhos estão ligados em série à rede de energia elétrica? Na lâmpada incandescente tem a conversão de energia elétrica em energia térmica? No chuveiro tem-se a conversão de energia elétrica em energia térmica, por efeito Joule? Na bateria se tem a conversão de energia elétrica em energia química? No alto-falante do rádio tem-se a conversão de energia elétrica em energia mecânica? Então, aqui, na nossa residência, não tem ligação em série. Por quê? Se a geladeira queimar, as outras coisas continuam funcionando normalmente. Então, não é uma ligação em série, porque se for uma ligação em série, se o primeiro componente for interrompido, ele interrompe tudo. Então, letra A, certo? 5. A corrente que passa por um certo tipo de lâmpada, de lanterna, fabricada para funcionar corretamente com 6 volts, é igual a 50 miliampere. Miliampere é 10 a menos 3 ampere. Se quisermos ligá-la a uma bateria de 12 volts, é preciso lhe associar em série com um resistor conveniente para que a lâmpada funcione corretamente, com seu brilho normal. Nessas condições, determine o valor da resistência desse resistor. Então, eu tenho uma lâmpada aqui, foi feita para funcionar com 6 volts, mas eu preciso ligar em 12. Então, para ligar em 12, eu preciso ligar um resistor que consome 6 também, porque 6 mais 6 dá 12. Tá? Então, vamos ver como é que fica. Então, aí, a resistência é o que eu quero saber, né? Então, a corrente que passa nos dois é 50 miliampere, ou seja, 50 vezes 10 a menos 3, como eu acabei de falar. Então, se é menos 3 aqui, a vírgula vai andar 3 casas, então fica 0,05 ampere. Então, essa é a corrente. O 1 é 6 volts. O U total é 12. Então, o U2 só pode ser 6, né? Certo? Então, o U2 aqui é 6 volts. A resistência 2 é a tensão 2 sobre a corrente. Primeira lei de Ohm. Então, 6 dividido por 0,05 dá 120 ohms. Ok? Então, essa é a resistência do resistor 2, que vai ser igual do resistor 1 também. Por quê? Se a tensão e a corrente é a mesma, então a resistência também é a mesma. Tá bom? 5. Dois resistores idênticos são associados em série se, ao serem percorridos por uma corrente de 2 ampere, produzem no total uma queda de potencial de 252 volts. Qual o valor em ohms da resistência de cada um desses resistores? Então, vamos lá. Então, o R1 e o R2 nós não sabemos. Então, R1 e R2 vai ser R, porque eles têm o mesmo valor. Então, a resistência equivalente é U total sobre I total. Então, a resistência equivalente é 2R, não é isso? Então, a tensão total, 252 dividido por 2, que dá 126. Aí, esse 2 passa dividindo. Então, cada resistor aí vai ter quanto?
63 ohms. Tranquilos? Então tá bom. Agora, outro tipo de associação, associação em paralelo, que é aquela que é feita na nossa casa, porque a lâmpada da sala, se ela queimar, a do quarto continua funcionando normalmente. Se eu desligo uma, a outra continua funcionando normalmente, tá? Nesse tipo de associação, todos os resistores devem ter a mesma DDP, ou seja, todos eles estão ligados à mesma tensão. Entretanto, as intensidades de corrente que atravessa cada resistor são diferentes, desde que os resistores associados não sejam iguais. Na figura, se tem resistores de resistências respectivamente R1, R2 e Rn. Então, aqui, ó, nesse caso, está em paralelo, porque a corrente, quando chega nesse ponto, que nós chamamos de nó, ela se divide, um pouco sobe, um pouco continua reto e um pouco desce, tá? Eu posso assemelhar isso daqui, a corrente elétrica, à água, né? Então, a água, quando ela está passando por um tubo, quando chega aqui, ela vai se dividir em três. Então, funciona bem falar isso, tá? E a tensão que está nos resistores aqui é a mesma, tá? Então, eu posso trocar também esses resistores por um equivalente. Só que a corrente aqui, ó, é a soma de todas as correntes. E a tensão é a mesma, tá? Então, olha lá como é que fica. O U é o mesmo, a tensão é a mesma. A corrente vai mudar, então a corrente é a soma. E agora a resistência aqui, ó, equivalente, eu não somo as resistências. Eu faço o inverso da resistência equivalente, é igual a 1 sobre a resistência 1, mais 1 sobre a resistência 2, mais 1 sobre a resistência 3, e aí vai, tá? E aqui a mesma coisa. Então, vocês podem até anotar aí no caderno de vocês aí o que eu vou falar. Na associação em série, eu já falei, né, que a resistência equivalente é sempre maior do que a maior resistência. Agora, aqui em paralelo, a resistência equivalente sempre é menor do que a menor resistência do circuito. Então, se eu tiver uma resistência de 5, 6 e 7, a minha resistência equivalente dá menor do que 5, que é a menor, tá? Então, vamos praticar um pouco aí, né? Então, 6. Dada a associação, determine. Então, aqui está em paralelo. Determine a resistência equivalente da associação, a intensidade de corrente em cada resistor e a corrente total. Então, aqui eu tenho a tensão em cada resistor aqui, né? A tensão total e a em cada resistor é a mesma. Então, primeiro vamos achar a resistência equivalente aí, né? Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então, vamos substituir aí, né? 60, 20 e 30. Aí eu tiro o MMC, né? O MMC de 60, 20 e 30 é 60. 60 dividido por 60 dá 1, vezes 1, 1, está aqui. 60 dividido por 20 dá 3, vezes 1, 3, está aqui. 60 dividido por 30 dá 2, vezes 1, 2, está aqui. Soma em cima, vai dar 6. Agora aqui é só inverter as duas frações, né? Só inverter. Ou seja, o 60 subiu e o 6 desceu. E o R subiu e o 1 desceu. Mas aqui, ó, foi feito o quê? Multiplicação em cruz. Mas você pode usar esse raciocínio aí, é só inverter as duas frações. 60 dividido por 6 dá 10 ohms. Então, 10 ohms é a resistência equivalente. E o que eu falei para vocês? Que a resistência equivalente sempre é menor do que a menor. A menor não é 20? Então, dá menor que 20. Deu 10. Bom? Vamos lá. Continuando aí, que agora vamos fazer a B. A intensidade de corrente. Se eu tenho a tensão total e tenho
a resistência equivalente, é só usar a lei de Ohm, né? Resistência equivalente, a tensão total sobre o I total. É só trocar o I e o R de lugar e fazer a divisão aí. Então, 60 dividido por 60, que deu 1 ampere. Agora, nós vamos fazer o quê? I2 é U sobre R2, que dá 60 por 20, dá 3 ampere. E o último, que é o 3, U sobre R3. Então, vai dar 60 dividido por 30, dá 2 ampere. Aí depois, na letra C, ele pede a corrente total. Eu poderia fazer a tensão total sobre a resistência equivalente ou somar as três correntes, dá o mesmo valor. Faz um e faz o outro, vê se dá o mesmo valor. Pausa o vídeo aí e faz. Agora vamos comparar, vamos ver se deu certo. Você fez os dois, né? Vamos ver então. Então, somando aqui, deu quanto? 6 ampere. Então, 6 ampere é a corrente total. Aí você fez resistência, a tensão total dividido pela resistência equivalente, deu 6 também, né? Porque a tensão total é 60 volts e a resistência equivalente é 10, 60 sobre 10 dá 6 também. Parabéns aí. 7. Uma resistência R é ligada em paralelo com outra de 20 ohms, com o objetivo de se obter uma resistência equivalente igual a 80% do valor da resistência de 20 ohms. Determine R. Então, primeiro vamos calcular aí ó, quanto que é esse valor aí de 20%. Então, 20% de 20, 80% de 20, vai dar, multiplica por 8 e divide por 100, né? Por 80 e divide por 100. Então, 80 vezes 20 e o resultado divide por 100. Ou seja, multiplica por 0,8. Então, dá 16 ohms. Então, 16 ohms é a resistência equivalente. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, aqui é 16 e aqui é 20. Então, 1 sobre 20 está somando, eu passo para o outro lado subtraindo. O MMC entre 16 e 20 dá 80. 80 dividido por 16 dá 5. Vezes 1, 5 está aqui. 80 dividido por 20 dá 4. Vezes 1, 4 está aqui. Então, aqui vai dar 1 positivo. Aí é só fazer aquele esquema, inverte as duas frações. Então, R dá 80. Então, 80 ohms. Tranquilo aí? Bom. Agora, a última, né? Associação mista, né? Associação mista, a gente vai misturar série com paralelo. Então, aqui, nesse tipo de associação, os resistores estão associados de tal forma que podem conter simultaneamente associações em série e associações em paralelo. Então, para se achar a resistência equivalente de uma associação mista, aplica-se uma regra prática, cuja finalidade é simplificar por etapas a associação dada até chegar ao resistor equivalente. Então, nesse caso aqui, ó, esses dois estão em paralelo, faz ele, que dá um aqui, e faz em série com o outro aqui. Então, na regra prática, colocam-se letras em todos os nós da associação, substitui por um resistor equivalente os resistores que estiverem associados em série ou em paralelo, desde que estejam entre dois nós consecutivos. Redesenha o esquema já com o resistor equivalente. Repete-se a operação várias vezes. Então, vamos ver aí como é que fica. Lembrete, nó é o ponto de encontro entre 3 ou mais resistores.
Então, regra prática. Então, aqui, vamos calcular a resistência equivalente. Eu vou fazer primeiro desses dois, que está em paralelo. Tá? Então, 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre 10 mais 1 sobre 40. O MMC é 40. 40 dividido por 10 dá 4, vezes 1, 4. 40 dividido por 40 dá 1, vezes 1, 1. Então, isso aqui dá 5. Aí é só inverter as duas frações. Só que aqui ele prefere dividir. Aqui nós vamos dividir, vai fazer a regrinha de 3. Né? Então, 5 vezes RE, 5 RE. 1 vezes 40, 40 está aqui. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, 40 dividido por 5 dá 8 ohms. Tá? Então, essa aí foi uma regra prática. Né? Tranquilo aí, né? Então, aqui, ó, entre os dois deu 8. Aí eu substituo esses dois por um de 8, que está em série com esse de 12. Então, agora é só somar, que dá 20 ohms. Então, 20 ohms é a resistência equivalente. Ok? Certo? Então, agora vamos treinar um pouco aí. Exercícios. 8. Determine a resistência equivalente entre os terminais A e B da associação representada na figura abaixo. Oh, que caranguejo, que negócio escandaloso, dá até medo. Não, não dá medo, é tranquilo. Ó, primeiro, esses dois aqui, ó, tá em série, ó. Esses dois, ó, já dá para fazer aqui, ó. Então, olha lá, aqueles dois lá de cima estão em série, ó, tá vendo, ó? O 10 e o 20, então é só somar. Então, 10 mais 20 dá 30. Eu vou substituir aqueles dois ali por um de 30. Então, agora os três aqui estão em paralelo. Então eu vou fazer os três agora ali em paralelo. Então, aqueles três ali, vou fazer os três em paralelo. Então, 1 sobre 30, mais 1 sobre 30, mais 1 sobre 60. Então, vamos tirar o MMC ali, é o próprio 60, né? 60 dividido por 30 dá 2, vezes 1, 2, está aqui. 60 dividido por 30, 2 vezes 1, 2, está aqui. 60 dividido por 60 dá 1 vezes 1, 1. Aí soma em cima, dá 5. Quiser inverter as duas frações, fiquem à vontade, que é o que acontece no final. 60 dividido por 5 dá 12 ohms. Então, esses três resistores aqui podem ser trocados por um de 12. Né? Então, vamos fazer isso. Aí, trocamos por um de 12. Agora, esses três aqui estão em série, então é só somar. Então, vamos somar aí, 5 com 12 com 8. Então, 5 mais 12 mais 8 vai dar 25, é isso? Então, eu posso tirar aqueles três de lá e colocar um de 25. Agora, o de 25 está em paralelo com o outro de 25, certo? Então, é só calcular. 1 sobre 25 mais 1 sobre 25. Quando os denominadores são iguais, é só somar em cima. 1 mais 1 dá 2. Aí inverte as duas frações. 25 sobre 2, 12,5. Tranquilo aí? Então, essa é a resistência equivalente daquele caranguejo lá, com aquele desespero. Aquele negócio grande, gigantesco. Então, aí tranquilo, né? 9. Dada a figura da associação, né? Dada a associação da figura, sabendo que a DDP entre os pontos A e B vale 40 volts, determine a resistência equivalente da associação,
a intensidade total de corrente da associação, a intensidade de corrente no resistor de 10 e no de 30 ohms. Então, vamos por etapa aí. Então, primeiro, vamos calcular a resistência equivalente. Então, esses dois aqui estão em paralelo, então vamos calcular a resistência primeiro aqui entre esses dois, de 10 e o de 30. Então, 1 sobre 10 mais 1 sobre 30. O MMC é 30, 30 dividido por 10 dá 3 vezes 1, 3. 30 por 30 dá 1 vezes 1, 1. Então, vai dar 4 sobre 30. Aí inverte as duas frações. 30 dividido por 4 dá 7,5. Então, aqueles dois lá pode ser trocado por um de 7,5. Certo? Aqui, então, esse de 7,5 soma com esse de 2,5, que dá 10 ohms. Então, 10 ohms é a resistência equivalente do circuito. Aí, agora na B, a intensidade de corrente total. Se eu sei que a tensão total é 40 volts, lei de Ohm. R é U sobre I. Só trocar o I e o R de lugar. Então, vai ficar 40 sobre 10, que dá 4 ampere, ok? Aí agora, para achar as correntes que passam no resistor de 10 e de 30 ohms. Tem vários caminhos aí. Vocês façam aí o que vocês acharem melhor. Então, se eu sei que a resistência equivalente é U sobre I, então o U total é a resistência equivalente vezes o I total. Então, 7,5 vezes 4. Então, dá 30 volts. 30 volts é o U total. Então, o I1 para o R1 aqui. Certo? Então, aqui o 30 volts. E aqui a resistência é 10. É isso? Ué, como que eu sei que é 30? Aqui, 30. Porque aqui, ó, 30 sobre 10. Porque a associação aqui não é 40 volts? Então, 40 volts é tudo. Se eu descobrir que 30 volts está nesse resistor, então o que sobra por esses dois aqui é os outros 10. Então, aqui é 10, tá? Aí é só dividir. Então, dá 3 ampere. Ok? Aí, vamos substituir o I2 ali, para o R2 igual a 10. Então, vamos substituir. Então, o I vai ser 30 sobre 30, certo? Que vai dar 1, não é isso? 1 ampere. Então, aqui nós temos 30 aqui, 30 volts nesses dois resistores aqui e 10 volts aqui, não é isso? Porque se você usar 10 volts aqui para achar o I, vai dar o I total, não é isso? O I total não é 4? Então, 10 vezes 2,5 dá 4 ampere, certo? Acho que eu inverti aí, né? Eu falei que aqui é 30 volts, aqui é 10. Então, aqui eu tenho 10 volts e aqui nesses dois eu tenho 30 volts. Tanto que se eu somar os 10 volts aqui com os 30 daqui, dá 40, tá? Então, aqui eu tenho, vou até anotar aqui, ó. Aqui eu tenho 10 volts nesse resistor e 30 volts eu tenho nesses dois aqui, ó.
Ó, 30 volts. E foi o que nós fizemos aí, ó. Ó, usamos a lei de Ohm, U sobre I. Então, o 30 volts, aqui, ó, 30 volts, e o R é 10 ohms. Então, deu 3 ampere, tá passando aqui, ó, 3 ampere tá passando nesse resistor. Aí a outra corrente aqui para baixo vai ser o U, que é 30 volts, dividido pela resistência, que é 30 ohms. Fazendo essa divisão dá 1 ampere. Então, 1 ampere está passando aqui. 3 mais 1 dá os 4 ampere que está vindo aqui, ó. Certo? Tudo bem aí? Então, tranquilo. E aí, sucesso. Acabou. Bom? Espero que tenha ficado claro aí essa matéria aí sobre associação de resistores, tá bom? Peguem o livro aí, pratiquem nos exercícios, assiste o vídeo mais de 2 vezes, 3, 4, quantas vezes for necessário. Mas quero vocês craquem nisso aí, tá bom? Então, um abraço a todos aí e tenham um ótimo dia, uma ótima noite e até mais. Um abraço. Tchau, tchau.